Oi, eu sou a Bibi, a leitora e concurseira, e seja bem-vindo ao vídeo de hoje. A gente vai falar sobre os livros lidos do mês de fevereiro. Foram no total 8 livros lidos e só 3 físicos, o que é uma revolução na minha vida, porque eu normalmente leio muito mais livro físico do que e-book ou audiobook. Mas vamos lá para um resumo de tudo que a gente leu nesse mês, que é mais curto, mas que mesmo assim eu li bastante. Bom, esse foi o mês que eu fiz algumas provas, tem blog aqui pra vocês, e foi um mês que eu tirei férias, uma mini férias também, então eu consegui ler bastante, e eu acho que rendeu bastante, assim. Tiveram muitas leituras boas, mas também tiveram umas que quebraram totalmente minha expectativa e foram bem mais ou menos pra menos, tá? Então vamos começar falando de Caraval, que na verdade eu comecei a ler em um dia e terminei no dia seguinte da minha prova. Eu não cumpri o cronograma porque eu tinha acabado de entrar em férias e foi um livro que também me viciou bastante, tá? É uma história de um evento que acontece, esse evento se chama Caraval e tem o Lenda, né, que é o dono desse evento e que ninguém conhece o rosto dele. E muitas histórias giram em torno disso. Mas Bia, o que funciona nesse Caraval pra todo mundo querer ter um convite, todo mundo querer participar? São alguns dias de evento, se eu não me engano, são 5 dias de evento. E nesse evento tem mágica. Tem muita magia envolvida por conta do Lenda, que é um ser que fez um acordo aí, conseguiu ter um pouco dessa magia e aí ele dá esses eventos que no final só tem um ganhador que tem um prêmio específico que todo ano é diferente. E aí é um jogo, só que dentro desse jogo tudo parece muito real. Mas não é real, é só um jogo. Só que dentro da experiência você esquece disso, então é uma experiência muito imersiva e aí vai acontecendo as coisas. As nossas protagonistas são a Scarlett e a Donatella, elas são irmãs, a Scarlett é a mais velha e elas sofrem muito na mão do pai delas e é o sonho da Scarlett desde que a mãe delas foi embora levar a Donatella no Caraval, mas ela nunca consegue. Até que nesse primeiro livro ela recebe um convite pra ela com a irmã dela e aí elas vão vivendo essas aventuras. Eu adorei, tá, esse primeiro livro, tanto que eu não consegui largar. Eu li ele em 2 dias, um que foi o dia que eu viajei, então eu li no avião, nos tempos que eu tinha pra ler. E no outro dia que foi o que eu levei direto, foi o dia de folga, que eu terminei a prova, a gente voltou pra apartamento, e aí eu passei o dia todo lendo até terminar. Pra mim foi uma história muito envolvente, a maioria das pessoas que leu com a gente sentiu a mesma coisa, apesar de que algumas pessoas não gostaram tanto assim, não, inclusive nem conseguiram seguir com a história e até aí tudo bem. Algumas pessoas se identificaram mais com a Scarlett, outras pessoas se identificaram mais com a Donatella, e é um livro que ele tem muitos personagens cativantes e que vai dividir opiniões. Vai ter gente que vai gostar mais de um e odiar outro, enfim. E também a gente tem o romance ali dentro da história, que é perfeito, é maravilhoso. Então, pra mim, foi uma experiência muito boa, muito agradável. E foi ótimo ter vivido essa experiência depois de ter feito uma prova que me deixou, assim, bem exausta, bem cansada. Então foi uma delícia. Melhor momento pra ler Caraval possível foi nesse momento. E aí a gente vai pro segundo livro do mês, que também foi na viagem. Eu já tinha esse livro há um tempão e eu nunca lia. E eu falei, agora é o momento, quero ler um romancezinho agora pra, né, dar uma descansada. Vamos lá. E fui pra Loucos por Livros, da Emily Henry. Dela eu já tinha lido Leitura de Verão e também tinha lido De Férias com Você. Os dois que eu li, eles têm pegadas diferentes, né? Porque De Férias com Você, inclusive, foi uma experiência maravilhosa, porque eu li quando eu estava na praia, de férias, na época, então foi maravilhoso, e é um Friends to Lovers que eu amei. E aí eu fui pra Leitura de Verão, que eu tava com um pouco de pé atrás, porque algumas pessoas que eu conheço não gostaram da leitura, já eu amei, me viciei em Leitura de Verão, eu amei tudo naquele livro, e eu queria ler Loucos por Livros, que também é da mesma autora, e também foi uma experiência muito boa. Algumas coisas eu mudaria, mas vamos falar da história primeiro, geral, pra eu poder entrar na minha opinião. Loucos por Livros, a gente vai ter duas pessoas, os nossos dois protagonistas, eles trabalham diretamente com o livro. A Nora é agente literária e o Charlie, ele é editor. Então, eles têm essa vibe, o livro tem essa vibe de livros, né, no geral. E aí, a Nora, ela é típica mulher da cidade, grande, e uma coisa que eu achei muito interessante é que a autora trouxe o outro lado dos romances. Normalmente em comédia romântica, quando a gente assiste, tem o cara, né, que ele é da cidade grande, é noivo de
uma mulher da cidade grande, sofisticada e tal, aí vai pro interior pra resolver algum problema dos negócios da família, e aí lá se apaixona pela menina do campo, enfim. Então ele traz muito essa história, e a Nora seria essa mulher sofisticada da cidade que normalmente é abandonada em troca de alguém do interior. E a Nora, ela tem esse lado dela, que é muito viciada em trabalho. Ela busca fazer tudo pra agradar e pra proteger, principalmente a irmã dela, a Libby, que é a melhor amiga dela, desde que elas perderam a mãe. A Nora assumiu esse papel, então ela segura todas as emoções, ela meio que vestiu um escudo pra que ela conseguisse ser a melhor figura possível pra irmã dela, pra que nada de ruim acontecesse. Ao passo que o Charlie, ele é a mesma coisa, ele é o cara da cidade, que nasceu no interior, então também gira em torno disso, ele é bem ranzinza, ele é bem chato, bem enjoado. E aí eles vão se conhecer, ter uma primeira impressão do outro, e depois, no futuro, eles vão se encontrar de novo, e aí vão se conhecer a fundo, e vão ter muitas trocas, e essa experiência numa cidadezinha. E foi uma história que no início me deixou bem dividida. Os capítulos, eles são bem grandes, então alguns, né? Então isso me deixou um pouquinho cansada, mas foi um livro que eu também gostei. Eu acho que se eu tivesse que fazer um ranking, seria Leitura de Verão, De Férias com Você e depois Loucos por Livros. E aí quando eu voltei de viagem, eu ganhei de presente O Lugar Feliz, que é da mesma autora, outro livro dela que eu pretendo ler pra encaixar nesse ranking e trazer aqui pra vocês. Aí vem a leitura dos Catarsers. Inclusive, considere ser um apoiador lá no Catarse. A gente tem um projetinho e faz, dependendo da assinatura, você pode participar da nossa LC mensal. E no mês de fevereiro foi A Empregada. Gente, menina, que babado, sabe? Foi realmente um livro que me pegou, mas o final eu não esperava. Realmente foi um livro muito bom. E é basicamente essa história, tá, gente? É uma empregada que ela vai ser contratada por uma família, só que ela tem um histórico na prisão, então isso torna muito difícil ela encontrar empregos, mas ela é contratada por essa família. Ela tava morando no carro e aí essa família libera um quartinho pra ela lá, pra ela morar na casa deles, e aí ela vai achar a patroa horrível, a filha da patroa horrível e o marido lindo, maravilhoso e perfeito. E aí a história vai se desenvolvendo. Não vou entrar muito em detalhes porque é um suspense, então faz parte da história você tentar descobrir as coisas e descobrindo as coisas conforme você for lendo. Mas foi um livro que eu gostei muito mesmo, assim. Não tenho vontade de ler o segundo, ele tem uma continuação, mas assim, pra mim o primeiro basta, então perfeito, uma leitura maravilhosa também. Aí, já em casa, tudo isso eu li em e-book, tá? Já em casa, eu li Assistente de Vilão. Esse livro aqui me prendeu muito porque eu olhei... Na verdade, assim, eu tava procurando livros pra adicionar na minha wishlist e eu vi que esse aqui era lançamento e eu fiquei muito curiosa. Porque é isso, é a história de uma menina que vai ser contratada pra ser assistente do vilão dessa cidade. Então, lá tem um vilão que todo mundo odeia, que todo mundo é contra, e um rei, né? Ninguém conhece o rosto do vilão. Todo mundo põe cartaz de procurado, cada um com um desenho diferente, e na maioria das vezes se imagina que ele é um velho, né? Enfim, horrível. E aí é assim a maioria dos cartazes, até que essa menina tá na floresta e ela encontra um cara muito bonito, tá? Muito bonito, lindo, maravilhoso, perfeito. E ela descobre que na verdade é ele que é o vilão, né? E ela tá precisando muito de emprego pra cuidar do pai dela, da irmã dela, e ela aceita ser assistente dele e a história vai se desenrolando. Eu gostei, só tenho uma ressalva. Eu achei que ela tem muitas ações que me deram vergonha alheia, gente. Tem umas cenas, sabe? Tipo assim, ai, porque eu sou a única que ele consegue, tipo, que consegue impedir ele de fazer isso. Ai, porque... Tem umas cenas assim, que eu achei muito forçado. Me deu um pouquinho de vergonha. Eu li e dizia, meu Deus do céu, eu não acredito que ela tá dizendo isso. Eu fiquei um pouco constrangida, realmente, principalmente no prólogo. Mas, tirando essas cenas, é uma história bem envolvente, bem engraçadinha, bem fofa e que tem continuação, tá? Eu terminei esse livro, eu fiquei assim, eu não acredito que não é um livro único. E não é um livro único. Pelo menos dá a entender que não, né? Mas gostei. Acho que vale a pena. Se você conseguir passar pano pra essas atitudes dela, né, que dão essa vergonhinha,
Ele é um livro muito bom, eles são personagens muito bem construídos. A história também tem um sapo que ele levanta plaquinhas, ele se comunica através de plaquinhas. Então é bem legal, bem divertido. Tirando esse pequeno detalhe aí que me estressou, sim, não posso negar. Depois dele, eu tava de férias forçada, porque meu computador não tava funcionando. Então eu senti, e ele termina, vamos voltar, pegar o livro de volta pra eu dizer isso aqui pra vocês. Ele termina quando o casal tá pra acontecer. Acaba o livro, tá? Então eu fiquei esperando aquele final de tipo assim, eu te amo pra sempre, vamos ficar juntos. Eu queria ter fechado o romance, e não fecha o romance, fica em aberto. Eu falei, ok, então eu preciso ler um livro de romance agora, porque eu preciso viver esse romance, porque não vivi nesse livro, me foi impossibilitado, então agora eu preciso viver um romance, nem que seja em outro livro. E eu fui pra Síndrome da Boa Garota, que é da mesma autora de Brigaru, Amores Improváveis, né, que tem os jogadores de hóquei e tal, que eu gostei muito dos livros, e que é focado 100% no romance e que são new adult, né. Gente... Ai, que escolha, hein? Que escolha! Olha, fui triste, não vou negar, fui triste. Errei escolhendo esse livro aqui. A história em si é razoável. Começa com uma aposta, né? Tem uma cidade pequena, na cidade pequena tem os irmãos gêmeos, que são pegadores, pega todo mundo e tal. O que faz a economia girar e acontecer na cidade é que lá perto tem uma universidade que é de riquinhos, então tem muitos riquinhos lá, muitos. Aí eles acham esses riquinhos muito babacas, enfim. Acontece que o Cooper, que é um desses gêmeos, briga com um babaca super Master Blaster e quer se vingar dele, porque esse cara fez ele ser demitido. E aí eles descobrem que esse cara tem uma namorada. E ele aposta com os amigos dele que ele vai levar essa namorada dele pra cama e essa vai ser a vingança dele contra o namorado, contra o babaca. Aí ele conhece a Mackenzie, que é a nossa protagonista. E a Mackenzie não é nada disso que ele imaginava. É óbvio que ela não é nada disso do que ele achava. E aí, óbvio, eles vão se apaixonar e a história vai se desenrolar. Só que assim, gente, tem umas atitudes muito nada a ver. Sabe? Muito nada a ver. É uma história que não prende. É um casal que eles têm química, mas só que assim... fica faltando muitas coisas, aí chega no final do livro, quando tudo é descoberto, é resolvido muito fácil. Eu continuei querendo meu romance, gente. Eu terminei esse livro de romance querendo romance. Não foi comigo, não fui com a cara dele, não gostei, perdi tempo lendo. Ai, que tristeza, mas foi isso aí. E aí, eu segui na saga do romance. Falei, gente, não é possível que eu não vou achar o meu livro de romance. Eu preciso do meu livro de romance. A gente seguiu. Aí eu peguei outro livro pequeno, porque eu ainda tava nessas minhas férias forçadas, e fui pra 8 Horas Perfeitas. Gente, por que eu fui incapaz de escolher um romance do jeito que eu queria? Eu fui incapaz. Esse livro aqui vai contar a história da Noelle, que é uma pessoa que terminou recente um relacionamento de muitos e muitos anos e que sofre com a perda de uma amiga muito tempo atrás. Ela se culpa muito por essa perda, né? Ela se culpa muito pelo acidente que aconteceu. E depois de um evento da escola, né? Aconteceu um evento lá na escola e chamaram os antigos alunos. E depois desse evento, a estrada parou por conta da neve, enfim. E aí ela conhece o Sam e eles meio que sentem essa ligação imediata. Eles sentem esse negócio assim... Nossa, gostei, isso aqui é o amor. Eu falei, gente, agora, é esse o livro, é esse. Não é, sabe por quê? Porque eles se conhecem no carro, depois eles não se encontram mais. E aí volta pros problemas da vida dela, o ex dela volta a morar na cidade, e aí ela fica balançada, e aí ela acontece uma coisa, ela encontra com o Sam de novo. Aí depois eles não se veem mais, eles se encontraram 2 vezes e não se veem mais. Aí ela segue, né, encontrando com o ex, e conversando com a amiga, a vida dela, né, acontece. Eles se encontraram 3 vezes, e é aquela ligação, aquele negócio ardente, aquela paixão que eles já sentem. O que eu quero chegar, a conclusão que eu quero chegar aqui é... não tem quase romance deles dois. Tipo assim, eles têm pouquíssimo... O livro é sobre eles dois e eles têm, tipo assim... se juntar dá umas 15 páginas de cenas juntos. E aí no final é tipo, eu te amo, e eu fiquei assim, gente, eles nem... sabe? Eles nem trocaram. O livro todo promete esse casal acontecendo. E quando eles acontecem, o livro acaba...
E durante o livro, não teve tipo assim, ah, eu encontrei, a gente saiu. Não tem. Ela vivendo a vida dela, e aí ele some, e aí ele aparece, e depois some, e aparece, depois some, e pronto, já te amo, felizes para sempre. Eu fiquei mal. Aí a gente foi pra Lendário, que, né, a gente leu juntos, de novo, no Lendo em 7 dias. Gostei de tudo menos da protagonista, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes porque é o segundo livro da série, então eu não quero dar spoiler pra vocês, mas eu gostei de absolutamente tudo menos da protagonista. Achei chata, achei imatura, achei egoísta, enfim. E aí, pra terminar o mês, a gente também leu o mês todo Meu Pé de Laranja Lima, lá pelo clube, com Amor Livre, leitura aberta, pra todo mundo que quiser participar. E eu ouvi audiobook. E, gente, que livro! Eu ouvi o audiobook pela Audible e foi uma das melhores experiências que eu já tive. Porque o audiobook, ele tem o som, ele canta, o jeito de falar, tudo me fez sentir ainda mais dentro da história. É uma história bem triste, é um clássico nacional, né? Então, assim, recomendo que você leia. É um livro triste, é um livro muito doloroso, de verdade. Eu fiquei, assim, petrificada quando uma cena acontece no final do livro, eu fiquei arrasada. Mas é uma leitura que fala muito sobre a amizade, sobre o amor. E eu acho que vale muito a pena a leitura, sério, de verdade. Mexeu muito comigo essa história e ter ouvido ela por essa narração da Audible fez tudo ser ainda melhor. Então, assim, uma delícia. Gente, falei demais, né? Me desculpem. E falei demais e nada com nada. Vocês me perdoem. É porque hoje é domingo e a minha cabeça ela tá cheia de coisas, então eu não tô conseguindo me expressar tão bem. Peço desculpas, inclusive, mas esse vídeo precisava sair. Então eu gravei e é bom que não me expressei muito com palavras, mas com certeza a minha expressão facial diz muito sobre o que eu achei de cada leitura. Muito obrigada por vocês terem assistido até o final. Não se esqueça de curtir, de se inscrever nesse canal e de me acompanhar nas outras redes sociais. A gente se vê em breve. Um beijo e tchau, tchau!